Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim. Todas as terças-feiras, às 20 horas, fazemos sempre, eu e meu amigo Silvio Mariano, uma indicação da literatura espírita e conversamos um pouco sobre a obra e o autor. No primeiro momento, eu indico a minha obra da semana. No segundo momento, o querido Silvio Mariano indica a obra dele, não é? Sempre uma obra chancelada pelo tempo e pela verdade. Então, eu trago aqui uma obra notável para vocês, é A Flor do Meu Jardim, dessa semana, Dimensões da Mediunidade, de Lamartine Palhano Júnior, que trata da mediunidade notável da querida Dona Elizabeth Esperança, a notável médium inglesa. O Lamartine Palhano Júnior, falando um pouco sobre o autor, o Silvio deve se deter também daqui a pouco, foi um homem de ciência, radicado no Espírito Santo, lecionou microbiologia na Universidade Federal do Espírito Santo, mas vinculou-se também à Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Foi dirigente do Departamento de Infância e Juventude e dirigente de doutrina também. Querido Lamartine é o autor de mais de 40 obras na estante espírita do Brasil. Então, um homem de ciência, um pesquisador, um escritor maravilhoso. E aqui, pessoal, essa obra é notável porque é uma obra que retrata a mediunidade de Elizabeth Esperança e ela tinha uma mediunidade de materialização. Então, traz fotos aqui de plantas materializadas, né? Várias qualidades de planta. Tem um lírio que é de uma altura imensa, maior do que um ser humano, né? Materializado. Então, esta é a médium que, em Vila Carmen, na Argélia, foi analisada pelo grande Nobel de Medicina, Prêmio Nobel, o querido Charles Richer, aquele o pai da metapsíquica, né? E ele testou a mediunidade verdadeira da querida Elizabeth Esperança, que se notabilizou também nas letras espíritas, através de sua obra O País das Sombras. Então, uma médium notável, era uma dama da sociedade inglesa e retratada por um espírito também notável, que é esse querido Lamartine Palhano Júnior, não é? Que já foi homenageado até em um dos elipses, o encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, não é? Homenageou o Palhano em uma de suas edições. Então fica aqui a indicação da semana, A Flor da Literatura Espírita do Meu Jardim, Dimensões da Mediunidade, contando tudo sobre a mediunidade notável da grande dama Elizabeth Esperança. Então, vou convidar vocês agora para a gente conversar com o Silvio Mariano. Num piscar de olhos, vou entrar aqui na salinha com o Silvio. Bem, pessoal, como eu falei, com a rapidez do pensamento, já estou aqui com o Silvio Mariano, na nossa resenha. Silvio, boa noite. O que é que você traz para a gente na noite de hoje, meu amigo? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos que nos acompanham. Uma obra espetacular de Palhano Júnior, Lamartine Palhano Júnior, é Teologia Espírita. É uma obra que foi editada pela CELD. Eu considero um verdadeiro espetáculo. Ele analisa esse nome teologia no meio espírita, a turma fica logo estremecida, parecendo assim que é coisa de protestante, católico, mas não tem nada disso. Nessa obra aqui, o Lamartine, o Palhano Júnior, ele faz um compêndio de teologia comparada, a mosaica, a cristã e a espírita. Aqui você encontra sobre a questão dos dogmas, que foi criado para a igreja, ele diz quando foi criado, a questão da Santíssima Trindade, também explicado. Ele explica aqui sobre a parte das obras da codificação de Kardec.
faz uma análise sobre os apóstolos, citando nome por nome, assim, mas de uma maneira bem simples e bem agradável. Então, faz uma análise aqui sobre essas pesquisas hoje no campo da Bíblia, que é feito nos Estados Unidos, na Alemanha, em vários países. Ele, inclusive, fala sobre os escritos, os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados em 45. Então, é uma obra, os personagens da Bíblia. Aqui também ele fala sobre provas e expiações, sacramentos, como eu falei, os livros fundamentais. Então, é uma obra que é como se você tivesse, assim, às suas mãos, um resumo de muito assunto que você está na dúvida, quer saber. Foi um trabalho muito bem elaborado, não existia esse estilo, e Palhano, como nós sabemos, esse grande estudioso, que ele era farmacêutico. Ele, inclusive, tem um detalhe que quando, nas reuniões de materialização com ele, apareceu uns desenhos de Oswaldo Cruz, que é exatamente esse campo de pesquisa. Na época que ele concorreu para fazer a parte de doutoramento, era 500 inscritos e só tinha 10 vagas. E o nosso querido Palhano, ele exatamente foi admitido, fez um curso brilhante, transformou-se nesse grande professor. O campo dele, que ele pesquisou mais, foi no bacilo de Koch, ou seja, a doença da tuberculose. Então, ele ficou brilhante. Então, aqui, ele, como um cientista, ele pode dizer que uma pessoa dessa é um cientista. Ele pegou esse perfil como pesquisador do ponto de vista material, no campo da medicina, e foi pesquisar exatamente no campo do espiritismo. E ele começou logo cedo, para você ter ideia, ele é mineiro. Ele é mineiro, mas a espiritualidade diz assim, olha, aqui em Minas já tem tanta gente, vamos mandar você lá para o Espírito Santo. Então, ele lá no Espírito se radicou lá, fez um centro de pesquisa, fez uma série vamos dizer assim, de análise em relação à própria mediunidade, o transe, evocação. Quer dizer, ele era feito uma pessoa que, da mesma coisa como Kardec fazia suas pesquisas lá em Paris, ele quis também fazer aqui, ele, como estudioso, analisando detalhes. Então, por exemplo, se você falar hoje no meio espírita sobre a evocação, é um Deus nos acuda, que diz que não precisa de evocação nem nada. Mas Kardec, quando ele fez a codificação, ele dizia que a evocação podia ser feita com uma questão justa. Tanto é que o espírito protetor lá da sociedade, São Luís, a depender daquela convocação, ele trazia aquele espírito para servir de um referencial. Então, ele viveu pouco, Palhano, ele desencarnou com 54 anos de câncer, e um câncer que ficava entre o coração e o pulmão, inoperável. Mas diz que, mesmo ele doente, ele participava primeiro escrevendo, não parou. Tanto é que ele se dedicou muito à parte, vamos dizer assim, de biografias, como de Peixotinho, William Crookes, Eusébio Palatino, não é? Tinha aquele Mirabelli. Então, ele foi um grande pesquisador. Ele também, vamos dizer assim, se enveredou um pouco também na parte, vamos dizer assim, da educação infanto-juvenil. Ele fez vários livrinhos, O Reino. Ele fez um romance, porque parece que, segundo a história, Emmanuel, juntamente com
aquele outro personagem que me deu um branco agora, que foi na época da Fundação de São Paulo. José de Anchieta, Manuel da Nóbrega. Você salvou. Zé de Anchieta, ele se enveredou num trabalho, num romance de José de Anchieta, porque, segundo informações, eu diria que ele tinha desencarnado lá, Espírito Santo. Então, ele fez um trabalho muito respeitado e o pessoal gosta muito. Ele também fez entrou no campo religioso. Ele faz aqui, ele tem esse livro aqui que chama Carta de Tiago para os cristãos de todos os tempos. É dele. Ele fez também uma análise de carta de Paulo aos Gálatas. Então, você vê que a pessoa, e foi extremamente produtivo com a idade dessa, de 50 e poucos anos, como eu disse a você, 54, a gente vê que ele escreveu bastante. Não é? Então, com isso, a gente só tem que... essa nossa conversa aqui, eu me sinto tão bem. Então, quando a gente diz, vamos escolher o que é que vai falar. Aí, o que acontece? Eu já pego o livro, reabro, releio, aí eu digo, quando terminar o programa, depois eu vou reler esse livro. Então, é algo de muito útil para todos nós. E, ao mesmo tempo, a gente está prestando, acho que, um serviço à doutrina. Porque uma pessoa como Lamartine Palhano Júnior, ele não pode ficar esquecido. E, normalmente, o espírita não valoriza. Vamos dizer assim, vai chegando um livro novo, com capa moderna, e vão deixando e não sabe que nós temos ainda, quem é que pode deixar de lado um Deolinda Amorim, um Carlos Embaçaí, todos esses. Então, no caso fez também trabalho sobre passe. Ele fez um livro sobre o passe, Lamartine. Fez outro livro sobre a prece. Não é? Então, é isso, esse desfecho maior, um trabalho monumental e que só vem, vamos dizer assim, agregar, vamos dizer assim, valorizando aqueles, porque também, na minha época, quando eu vi esse livro de Palhano, eu não sabia quem era o Palatino. Então, com o livro dele, o William Crookes. Para mim, a maior obra de Eusébio Paladino que eu conheço é através de Palhano. Palhano. A Feiticeira. Então, a Feiticeira, exatamente esse aqui. Exatamente. Então, tem esse outro livro aqui que eu acho interessante, Dicionário, que é uma obra dele de filosofia espírita, muito bom. Você pega aqui as informações, olha, você vê que o livro é uma coisa tão importante que a semana passada, só mudando um pouquinho o tempo, você falou de Francisco Cajazeiras, que já é desencarnado, que psicografou, vamos dizer assim, uma mensagem de Herculano Pires. Um livro, né? Um livro de Herculano Pires. Então, eu já peguei aqui um livro do Cajazeiras, no qual ele diz assim, elementos de teologia espírita, quer dizer, batendo, que ele já é depois de Palhano. Então, são essas coisas que vão concatenando, que a gente vai se despertando e tomando conhecimento. Silvio, você está coberto de razão. Eu faço palestra por aí, não é? Em vários centros. Vou lhe contar uma coisa. Eu não encontro no Jesus no Lar, não é? Graças ao teu cuidado. Na Casa dos Humildes a gente leva as coisas para lá. Mas eu ando por aí, você não encontra nada em livraria espírita de Lamartine e Palhano Júnior, né? E se você perguntar, é pior ainda. As pessoas nem sabem quem é Lamartine e Palhano Júnior, e eu quero perguntar a você que ele recebeu, ele é de importância tão grande como pesquisador também, que ele recebeu, Silvio, uma homenagem do ELIP, né? O encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, não é? Essa liga é importante. Eu só vim conhecer, você veja,
eu já estou com uma caminhada boa no Espiritismo. Só vim conhecer a Liga de uns 2 anos para cá, com o Luiz Jorge, que também é um pesquisador, que eu tiro o chapéu para ele, que ele é um batalhador. De vez em quando ele manda aqui livros de pesquisa que ele consegue lá na Itália. Quer dizer, eu valorizo muito isso. E um outro também, que eu, em termos de pesquisadores, é o Eduardo Carvalho Monteiro, que foi um outro pesquisador que ele é tão dedicado ao estudo e à pesquisa que na casa dele, quando ele desencarnou jovem, não foi casado, tinha livro por todo quanto era lugar, e parece que a USE recebeu um comodato, alguma coisa da família, que eles tiveram que alugar um prédio de 3 andares para colocar essa biblioteca. E ele é um referencial, e ele é o seguinte, eu tiro também o chapéu para ele por conta de que ele disse que abria a casa dele para qualquer pesquisador, que se tivesse o tema, ele deixava à vontade, emprestava livro para a pessoa, quer dizer, que é uma pessoa extremamente dedicada. Então, não só o Lamartine recebeu homenagem lá na USE, já depois desencarnado, pelo brilhante trabalho que ele fez de pesquisa. Como também eu aproveito essa abertura aqui para esses nossos amigos que participam com a gente, principalmente com você nos blogs, que o nome dele, lá dentro do Sul. Adair Ribeiro, Carlos Sete, Klein, todos esses que são umas pessoas. Eu fico impressionado quando é que esses homens arranjam tanta documentação, tanta coisa, tanta pesquisa, e parece que eles foram uma programação celeste para chegar nesse momento agora, para dar esse novo fôlego e mostrar o que o Espiritismo estava precisando, essa oxigenação. Eu fico impressionado onde eles arrumam tempo, Silvio, onde arrumam tempo. Eu mesmo já estou na expectativa de saber quando é que foi o de Klein, sobre Bezerra, que eu já estou extremamente interessado em adquirir o mais rápido para ler sobre a biografia do Dr. Bezerra. Então, merecidamente, o Lamartine Palhano Júnior recebeu essa homenagem porque ele foi um baluarte. Eu considero um baluarte aqui no Brasil. O Silvio, deixa eu citar 2 pessoas também do Enlip, né? Que hoje são os braços fortes do Enlip ali. São muitos, né? Mas a gente sempre vai cometer injustiça, mas é porque eu entrevistei também o querido Jader Sampaio, né? Um grande pesquisador, e a querida Júlia Nejo, lá do CCDPE, né? de Eduardo Carvalho Monteiro, uma brasileira japonesa, né? Que faz um trabalho de pesquisa maravilhoso, né? Mas, Silvio, vamos lá para os fenômenos que era de uma predileção do Lamartine, né? Mas, Silvio, você podia falar, porque o Lamartine se reuniu com Júlio César Grande Ribeiro, com Chico Xavier, nas reuniões de materialização aí. Você podia trazer os detalhes aqui para a gente? Olha, foi uma reunião que foi feita lá em Uberaba, na casa não sei para poder entender que foi na casa de Chico Xavier. E nessa materialização apareceu Zé Grosso, que eu participei de uma reunião de materialização, e ele também apresentou e me chamou Silvio, uma voz completamente diferente, uma voz metálica. É uma coisa impressionante. Eu até ri, porque ele disse que quando ele chamou, viu o Chico assim, aí disse assim, mas meu nego, aí disse assim, Zé Grosso, Chico dizendo, né? Zé Grosso, é você mesmo. Tem 14 anos que a gente não se fala. Quer dizer, o espírito de Zé Grosso materializado com o Chico, fazia 14 anos que não tinha esse contato direto. Aí Zé Grosso deu a resposta, ele disse, é você mesmo, meu nego. Já estava com saudade. Quer dizer, você veja a simplicidade de Chico Xavier chamar o espírito de meu nego. Meu nego é você. Então, disse que nessa reunião, que o médium foi... Chico participou,
mas o Júlio César também participou no processo de liberação, mas dizem que saía, veio materializado, Sheila também depois, materializou um véu, e esse véu, parece que materializado, foi dado lá para uma pessoa que também estava participando, devia ser uma pessoa muito próxima de Chico e muito amiga. E dizem que o próprio Lamartine diz que Chico era uma emanação tão grande de luz do tórax de Chico que ele pegou um cobertor para cobrir aquela luminosidade. Já pensou? Você veja que homem humilde é Chico Xavier. Ele fez todo esse processo, mas ele disse que é da grandeza desse homem. Quer dizer, além de escritor, ele também fazia essa parte de pesquisa em campo. Assim, é uma pesquisa mesmo de materialização, de espírito, espírito desenhava, mas dessa de Chico Xavier foi Sheila e Zé Grosso. Diz que foi uma reunião fantástica. Então é isso, né, que a gente vê que eu acho que já foi depois da proibição de Emmanuel fazer, depois de Emmanuel para Chico não fazer mais materialização. E a missão dele estava no livro, né? Estava no livro. No livro. Silvio, você participou de uma reunião de materialização e ouviu a voz do Zé Grosso, foi, Silvio? Oi, rapaz, Zé Grosso. Uma reunião, olha, foi primeira e única. Foi aqui na Federação, na João de Barro, na época, com o seu Holmes, que eu pedi tanto, e eles terminaram aceitando. Eu dizendo que fazia parte de Jesus no Lar, que gostaria. Aí deram uma determinação, eu fui autorizado. Uma reunião inesquecível. A reunião começou de 6 horas, terminou de meia-noite, parecia que a reunião tinha sido de 15 minutos. Era espírito cantando, era coisa luminosa, Sheila dando passo lá depois nos presentes. Era naquele atendimento de Edson Queiroz e Dr. Fritz. O médium era ele, era... Sim. Era ele e uma outra senhora lá da federação, que é desencarnada. Mas, rapaz, uma coisa impressionante. Uma reunião fantástica. Um caboclo lá dançando lá, da proteção, né? Do ambiente. Olha, a sala não tinha nada. Estava presente. Eram umas 10 ou 15 pessoas. Inclusive o juiz de direito de Garanhuns, o filho de Fortunato Russo, que era médico, e mais outras pessoas, mas era muito pouco. Mas, rapaz, uma reunião fantástica. Quando eu cheguei aqui na minha casa, a mulher disse, vai logo tomar banho, porque você está com um cheiro de éter muito forte, porque os espíritos, esse éter foi impregnado lá na hora da reunião. Coisa luminosa, Bruno. Vinha assim, passava assim, umas bolas assim grande, bola grande, luminosa, se via e fechava, coisa. Aí, no final, quem estava do meu lado era Travassos. Aí disse, olha, vai estar encerrando a reunião. Quem vai dar o passe na gente aqui é Sheila. Aí ela pegou na minha cabeça, rapaz, eu dei tanta vontade de pegar na mão dela, mas eu não quis não, porque a gente sabe que pode dar algum efeito colateral para o médio, mas foi algo que me marcou. Não, e você, Silvio, eu estou pensando, essas entrevistas que eu faço aos sábados, diminuir o tempo dela, que às vezes fica muito longa, e fazer entrevistas temáticas, né? Então, só com temas, o tema da noite. E quando eu começar a fazer isso, eu vou convidar você só para uma noite a gente conversar sobre essa reunião especial. Isso tem que ficar bem registradozinho nos nossos canais, com a participação de Holmes Vicente, que é uma referência. Tá? Um pessoal muito bom ali, daqueles antigos, que já está uma grande parte do mundo espiritual, mas foi algo marcante, marcante mesmo. Meu amigo, aí para encerrar, Silvio, no primeiro momento eu trouxe a obra Dimensões da Mediunidade,
você trouxe a obra da noite aí de Lamartine, mas, Silvio, há uma obra de Lamartine, Maria de Nazaré, na voz dos poetas. A gente já conversou muito sobre essa obra. Que bom que você está com as obras todas dele aí. Eu queria que você falasse sobre essa capa linda também, da obra e da capa, que é uma beleza, né, Silvio? É o seguinte, essa obra, porque é que você, eu tenho muito respeito, que meu nome é Silvio Mariano, porque eu nasci no mês de maio, mês de Maria, então significa Silvio de Maria, não é nome próprio, são dois nomes, Silvio Mariano. Então, o que acontece? Eu tenho muito respeito, vim das minhas origens, da Igreja Católica, e Nossa Senhora é algo indispensável para a humanidade, é mãe Santíssima. Se um Bezerra de Menezes dá um título desse, então, o que acontece? Essa capa aqui é uma nebulosa chamada, que qualquer um pode ir lá na internet e ver, inclusive com fotografia do Hubble, NGC 2264. Olha, é uma nebulosa que é algo de milhares de anos-luz. Agora, o que acontece? Aquelas colunas de estrelas que dá a impressão como se fosse uma mulher com uma criança, que significou de uma grandeza, vamos dizer assim, como aparece muitas vezes uma formação astronômica sob a forma de um animal. No caso aí, apareceu essa de como se fosse uma mulher e como se tivesse uma coroa. Engraçado, né? Uma coroa e como se tivesse uma criança no braço. Então, é uma obra-prima, homenageando aqui, tem uns poemas de Alta de Souza, Maria Dolores, Olavo Bilac, tudo engrandecendo a figura de Maria. Quer dizer que até nisso o Lamartine foi delicado, levando uma obra-prima, porque é uma outra coisa que a gente precisa, vamos dizer, a poesia é algo belo que está para o homem, mas veja que nos ensinos de hoje, ninguém valoriza, porque normalmente uma composição sempre é um poema, que a pessoa enquadra muito bem. E praticamente essa nossa juventude também nós estamos numa fase que deve voltar depois, que é como se fosse modismo. Tudo, vamos dizer assim, tem uma abertura e tem um fechamento. Por exemplo, o homem, no momento, está meio afastado de Deus, assim, com as coisas materiais. Uma hora dessa vai dar uma modificação que o homem vai valorizar muito mais as coisas espirituais. Porque, infelizmente, hoje só se valoriza mais as coisas materiais do ter e do possuir, não é isso? Então, é uma obra belíssima que o Palhano fez e que vocês... E outra coisa, se não encontrarem, às vezes, a edição, hoje, muitos livros se disponibiliza pela internet através da estante virtual, que é um tipo de sebo mundial, nacional, que vende milhões de livros. Muitas vezes, antigamente, você encontrava, vou ali no sebo de fulano. Só que lá, nesse estante virtual, você entra e bota lá o que você quer. Aí diz, olha, tem novo, não sei o quê, mais um frete, paga. Então, você hoje, se não encontrar nas livrarias, você pode se utilizar desse processo para adquirir essas obras que não estão mais tanto assim, em circulação e com essa momento de venda. Mas esse livro que eu li aqui, Teologia, é uma obra especial. Comprem, que vocês vão ficar muito bem, vamos dizer assim, com um instrumento de trabalho, até para ler, tirar sua dúvida. Eu tiro muitas dúvidas minhas nesse livrinho. Bom, meus queridos irmãos, então é isso, uma noite reveladora, né? Então, tanta coisa importante. E também aqui da nossa terrinha, essa reunião de materialização também fantástica. Silvio, querido, eu quero fazer aqui no nosso canal. Hoje tivemos a nossa resenha. Amanhã, pessoal, nessa mesma hora, assistam o programa com a Heloísa Pires, toda quarta-feira, o método que melhor mediu Kardec. Na quinta, com Luciano Clay, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro.
E no domingo, o Adair, com as fontes primárias, e na segunda-feira, Leonardo Marmo, sobre a imprensa espírita, o Observatório da Imprensa Espírita, né? Agora o Silvio é o representante aqui, eu e Silvio é Pernambuco da Gema, agora vou chamar você de Silvio de Maria, viu? É você e o craque do Paris Saint-Germain, Ângel de Maria, né, o nome dele. Agora você me ensinou isso aí, o mês de Maria, Silvio de Maria, um abraço. Ai, ai, Até para a semana, Silvio. até